Olá pessoal, graças a Deus estamos aqui com mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos aí no terceiro trimestre de 2024. Aí o assunto aqui, o nosso tema e subtema, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Subtema, o ensinamento divino nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, esses ensinamentos, né, que nós temos que aproveitar nesse nosso tempo, agora, né, para nós, nesse momento atual, né. Então, hoje a lição de número 5, 4 de agosto de 2024. O assunto da lição de hoje, o casamento de Ruth com Boaz, a remissão da família. Então aqui é esse assunto, o casamento aqui. Nós estamos estudando esses dois livros aqui e finaliza esse, né? Ciclo, é. Sim, esse ciclo aí falando de Ruth, deve falar alguma coisa mais nesse trimestre, mas já não é especificamente dela, né? Então, aqui casou, finalizou, nós vamos entrar em Esther depois, né? Então, assim. Sim. Texto áureo. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Então, veja aqui que é uma coisa bem... A mulher virtuosa tem seus valores, né? E a gente vê aqui um exemplo aqui, já dando aqui uma introdução, né? É aquela coisa, quando você se acha incapaz, com Deus é meio que assim. É meio não, é assim mesmo. Quando você se acha incapaz, se acha indigno, aí você se acha digno. Diante de Deus é assim. É como ele disse para Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na prepotência, no orgulho, jamais. Então a menina dessa aqui, por que ela foi abençoada? Quantas israelitas não tinha ali, judia naquela época ali, e não entrou nessa genealogia aí, né? Assim diretamente como está aqui, né? Genealogia de Jesus. E essa moabita veio de lá se achando indigna. Não, quero pelo menos tipo a mulher cananeia. Não, se tiver umas migalhinhas por aí, o teu povo é teu povo aí, eles são merecedores, não sou, é tipo isso aí. Ela disse, eu vou sobreviver, pelo menos me salvar, eu me salvo no meio desse povo aí. Eu vou sair do meio desses moabitas aqui, idólatras, né? E vou por meio desse povo. Quer dizer, quando você vai nesse sentido, você absorve melhor o Deus de Israel, você absorve mais os ensinamentos de Jesus, né? Aí quando eu vejo o apóstolo Paulo dizer aos Efésios capítulo 2, versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas sim por humildade, cada um considera os outros superior a si mesmo. Então eu vejo isso aqui. A pessoa que se acha imerecedor, ou seja, não tem... Porque quando você se acha que pode, é o caso do judeu com relação a Jesus na época, né? Que eles se achavam tão santo e Jesus era um que veio com... de alguma forma, dizendo que era Deus sem ser, de alguma forma ele não deram ouvido a Jesus porque se achava digno além dele. Aí não conseguiram ver que ele era Deus, que era o Messias, o Salvador, o Redentor. Já ela aqui, ela conseguiu ver e dá de se perceber que ele era bem mais idoso do que ela. Não foi pela aparência, por essas coisas, não. Ela queria a remissão. É como que dá de entender esse lado aqui. É como que ela
veio já rebaixada, veio sob a autoridade ali do povo israelita, sob a autoridade de Noemi, a autoridade de Boaz. Toda ela foi por baixo. Se colocando assim, ela achou virtude nele. Então, assim que a gente tem que olhar para Jesus, né? Dessa forma aí, sabendo que ele é o remidor, ele é o salvador. Nunca você vai ser merecedor de salvação, nunca. Então, às vezes, as pessoas se acham, né, assim? Exatamente. É um perigo isso aí, você achar que é merecedor. Ei, Jesus, cadê? Me dá o meu aí. Nunca você pode pensar assim. No caso dela, ela não chegou lá querendo, olha, faço parte da família, alguma coisa, me dá umas espigas aí. Ela foi fazendo ali a parte dela. E isso foi, Deus foi honrando ela, colocando graça nela. E isso pode trazer para os dias de hoje para nós que é certo, não erra. Não tem como Deus não te honrar se você vai com essa simplicidade e humildade, se colocando nos últimos assentos. É tipo isso aí, você vai lá atrás. Jesus disse, não se senta no primeiro, se não chamar você. Porque pode chegar um mais excelente e tu não fica... Eu já digo além, tipo o apóstolo Paulo fala, eu já digo além um pouco. Tu não vai ter nem cadeira para ti mais. Jesus disse, eles vão te colocar para as últimas. Eu já digo, não tem mais, já preencheu as cadeiras, entendeu? Então tem gente que ele gosta de se apresentar logo sem ter vaga ali, ou seja, sem ter merecimento naquele assento, né? Então é assim que eu acho essa menina que ela se sentou bem nos últimos mesmo. Ou ficou em pé lá atrás, né? De maneira que depois foi chamado para primeiro, entendeu? Então quem sabe as mulheres ali, elas se colocavam assim, até que não foi bem assim, no livro está dizendo aqui até na textual está dizendo que o povo disseram que ela era mulher virtuosa, mas porque ela já chegou assim. Se ela chega de sapato alto, já não tinha essa virtude nunca na vida, não é assim? Você acha assim? Isso mesmo. Aí pode... Dar uma recapituladazinha aqui nas lições que já Sim. foram estudadas, porque desde o início que nós estamos tratando sobre duas mulheres na Bíblia que carregam, né, esse testemunho que até hoje está sendo falado, está sendo propagado as virtudes de Ruth e Esther. Então são dois livros da Bíblia, a Bíblia cristã se tem esses dois livros que tem o nome dessas mulheres. Então hoje se encerra nessa lição número 5, se encerra o ciclo dos estudos focados na personagem Ruth. A partir da lição de número 6, já entra no livro de Esther, detalhando ali a história daquela mulher também virtuosa. Então, nós estudamos na lição de número 1 duas importantes mulheres na história de um povo, do povo hebreu. Estudamos na lição de número 2 o livro de Ruth, uma visão panorâmica sobre datas, autor. E número 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, né? Nora e sogra. A lição de número 4, nós estudamos o encontro de Ruth com Boaz. E hoje a lição de número 5, casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Só recordando esses títulos porque já foram estudados e a partir da próxima lição, da próxima semana, estaremos tratando já outra mulher, outro tema que é sobre Esther, né? Então... E acaba chegando nesse ponto que eu falei aqui também. Sim. Esther também, com toda a sua simplicidade, se ela chegasse toda se rebolando lá, vamos dizer assim, apresentando aquilo que não é, ou querendo, né? Ela não tinha conquistado o rei, né? Então, da mesma forma, né? Muito parecido mesmo as histórias. Assim. Então, a virtude não vem nisso, de querer aparecer, mas querer que Deus apareça.
É o caso do João Batista que disse, né? É importante que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu desapareça, porque quem vale mesmo é Deus, né? E se nós realmente frequentamos a escola de Cristo, uma das disciplinas indiscutivelmente de se aprender é a humildade. Isso. E a humildade é isso, é você priorizar os outros. Foi isso que Jesus fez, ele pega, se coloca no lugar de servo, exatamente para sentir a necessidade, mas ele tinha a solução do nosso problema, mas ele se despojou de toda a sua glória. Então, nós aprendemos essa lição de servir, de serviço, é o que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. O que quereis que os homens vos façam, fazei vós antes, né? Então, a lei do serviço é a lei de se colocar no lugar do outro, de olhar as necessidades do outro. Então, quando a gente está, né, revestida dessa virtude de humildade, a gente fica mesmo sentado no banco de trás e isso também não nos incomoda. Aí você vê que Jesus ele foi criticado por isso, né? Pelos sacerdotes na época, os fariseus. Esse homem se diz ser de Deus, fica no meio dos pecadores aí. Aquelas pessoas simples e até mesmo pessoa que não era que não aceitava, que não não obedecia o judaísmo, né? Ficava fora ali daquele ritual deles lá, né? Então, esses pecadores aí, quer dizer, criticando, e Jesus disse, não se chama médico para os santos, chama para os doentes. Eu vim para os pecadores mesmo. Então, ele até disse, quando criticaram ele ali também, lá em Zaqueu, lá em Jericó, né? Zaqueu subiu na árvore lá. O Filho do Homem veio para salvar, buscar e salvar. Buscar. Então, significa que ele busca para o reino. Buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Então, se havia, se vê perdido. Aí ele é exatamente o que se acha necessitado. Reconhece, que é o caso do Zaqueu que reconheceu ali, né? Por isso que ele diz aquelas palavras, mas é assim. Jesus é cheio de amor e compaixão. Ele ama a humanidade. E só quem tem amor e paixão pelas pessoas se aproximam delas. E aí Jesus, ele deu, vamos falar uma palavra bem assim, bem popular e mais clara. Ele deu um tapa na cara de Israel, dos judeus naquela época, com essa mulher aqui. Uma moabita vem de lá, aí fica, se bem que ali no momento foi uma remissão da família, que parecia até não ia dar tanto resultado assim, né? Mas exatamente ela veio demonstrando uma simplicidade, uma humildade, uma virtude, para dar exemplo para as outras de lá. Né? E acabou entrando na genealogia de Jesus. Isso aí foi um exemplo, e exemplo que chega até hoje e vai prosseguir. Para quem quer aprender, né? Isso aqui foi um exemplo. E ele também, o Boaz também, né? Pelo jeito de tratar toda, né? A gente... Como ele absorveu toda essa história, essa pessoa, né? Amparou. A gente tem muito a aprender com esses três personagens que constam nesta lição, né? Porque... Noemi, Ruth, Boaz, todos eles cheios de virtude, cada um cumprindo o seu papel e, com isso, cumprindo o propósito maior, que era o propósito de Deus, porque Deus conta com a nossa cooperação. Exato. Para que o propósito dele seja completo. Então, eu só posso cooperar com Deus na medida daquilo que ele me entrega. Ele me entrega e eu vou liberando isso. Então, você, a mesma coisa. Então, todos nós somos cooperadores nesta grande obra, cumprindo o papel que Deus nos entregou com muita excelência. Então, em qualquer relação, isso funciona muito bem quando cada um entende o seu papel e desempenha com fé e coragem, da mesma forma que esses personagens. Aí você vai ver essa sujeição dele também, né?
Sim. de se sujeitar ali, porque um homem desse aqui, como era bem de vida, ele podia ter outras mulheres novas, do jeito que ele quiser. Então ele não foi ver por esse lado, ele foi ver a virtude de Deus mesmo, um preparo de Deus. Ele enxergou isso. Ele aceitou isso. Porque se você vai pela vaidade, você não consegue ver isso aí. E esse reconhecimento é uma grande virtude, Claro. porque quando você consegue identificar a beleza interior de alguém, significa que você tem uma grandeza de alma. Exatamente. Virtude é riqueza interior. Para mim conseguir visualizar isso, eu preciso ter essa virtude de grandeza espiritual. E ele teve. Na verdade, tem que ter Deus na vida. Exatamente. Assim, para ficar num resumo mesmo. Exatamente. Tem que ter o Espírito Santo para convencer, porque jamais uma pessoa que tem uma força maligna ali se entrega à vaidade de alguma forma, ele está tomado por esse lado negativo. Porque o diabo ele é totalmente soberbo, altivo, prepotente, orgulhoso, ele é tudo isso aí. Mentiroso, imitador, essas coisas aí. E se as pessoas se permitirem, elas são afetadas por esse sentimento. E aí vai embaçar essa visão. Exatamente. Em relação às outras pessoas. Porque não existe um ser mais simples do que Deus, não. Não tem um ser igual. Simples, humilde, como ele mesmo diz, aprenda de mim. Eu sou manso e sou humilde, de coração. E vale a pena aprender com esse Deus, né? Porque quando você busca, você tem. Agora tem que buscar mesmo, não é dizer, não quero, já tem. Não. Pedir, dar-se-vos-á, mas tem que buscar e achar, e bater para abrir. Então é uma coisa que você vai caçar um tesouro, né? Você tem que pedir, vamos dizer que alguém diga, tem lá, aí no meio da mata, aí, vamos dizer. Aí tu vai para lá, vai buscar. Aí chegar lá, tu vai ter que cavar, né? Vai ter que lutar para achar lá. É como que seja assim, a palavra de Deus, né? Ela te guia a esse lugar, né? E aí tu vai batalhar em cima disso aí para ter essa simplicidade, porque nós já temos essa enfermidade do orgulho, da prepotência. O homem pensa que escapa. E assim, quando você não tem nada mesmo de Deus, você acha que está escape já. Vixe, não, o que tem? Eu devo o quê? Não devo nada. Então você tem que ter sempre deixar ser convencido de que é devedor. Ou seja, precisa se manter, né? Precisa todo dia buscar para ter, né? Exatamente. E senão entra essa prepotência de maneira que você não acha mais a simplicidade que há em Cristo, né? Então a gente vê muito nesse casal aqui isso aí, entendeu? E aqui, como a gente já viu em lições anteriores, essa Ruth, ela demonstra as virtudes da igreja, ela representa a igreja, Boaz representa Cristo e Noemi representa o Espírito Santo, porque ela chegava ali com os conselhos certos. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. Exatamente. E esse livro de Ruth, ele mostra, se for resumir a palavra, providência, a providência de Deus na história do ser humano, não somente dessas mulheres que viveram, olha, há mais de, sei lá, 3.000 anos, 4.000 anos, não sei. 3.000 e poucos anos. Antes de nós, mas o legado delas está aqui. Só que elas não estão mais fisicamente. E hoje Deus conta com a igreja, Deus conta com a minha e com a história de tantos outros que Ele está escrevendo. E se nós nos permitirmos viver aquilo que Deus tem para nós, o nome dele será glorificado nas próximas gerações. Porque Deus, Ele é Deus de providência. Não existe coincidência na minha história de vida. Existe a providência de Deus, que apesar de nós não compreendermos, como certamente elas não compreenderam, né, principalmente Noemi, que resolve mudar o nome, resolve pedir para as amigas não chamar mais de Noêmia, porque significava alegria, significava bênção, o nome dela. Ela disse, não, me chame de amargura mesmo, que eu estou vivendo um momento de amargura.
Então, apesar de nós não sabermos como está sendo desvendada a nossa história pela providência de Deus, mas o final será um final de glória, pois Ele sabe cuidar muito bem de cada detalhe da nossa vida. Então, esses ensinos serão maravilhosos, aprendizados ao longo desse trimestre. Muito parecido, Noemi, com o Jó, né? Não longo, uma coisa longa, mas não... Muito sofrimento. Mais curto dela foi assim, mas assim, porque ela amava a Deus. Você vê que ela ensinou as noras, né? De maneira que a Ruth se converteu mesmo. Então, para se converter, não tem como eu andar com uma pessoa e resolver me manter com ela descrente e eu crente. Ela foi crente primeiro de que eu, se desviou, não existe. Ela estava sempre confiante, apesar de dizer, a mão do Todo-Poderoso me castigou. Porque é a carne, né? Você vê que o Jó disse a mesma coisa. O Jó não queria que não tivesse nascido, amaldiçoou o dia dele que ele nasceu. E falou tanta coisa, devia a minha mãe ter me abortado, eu não estava passando por isso aqui, se reclamou para danar. Mas não dizer... Deus é culpado, de alguma forma Deus não existe, de alguma forma eu estou revoltado com Deus. Nunca ele disse isso. Então a mesma coisa era, você não vê ela dizer isso. Se dissesse a Ruth, jamais acreditaria também. Então ela sempre confia, não, Deus é Deus. Pode me matar, pode fazer o que quiser, matou já todo mundo aí, os filhos, tudo, mas eu acredito sempre. Aí, quando ela faz menção que Deus pesou a mão sobre ela está dizendo que foi Deus que fez tudo. Quer dizer, ela está dando um testemunho de que Deus está no negócio, né? Mesmo que seja ruim para ela, mas é Ele. Do mesmo jeito é Jó, você vê isso aí. Ela passou o ensino tão bem, né? Ela foi uma professora tão eficiente que mesmo diante de todas, porque com certeza a Nora começou a aprender muito cedo, talvez até antes de casar com o filho dela, ninguém sabe quanto tempo eles viveram antes de Mahlon falecer, mas independente disso, ela continuou ensinando até sobre Deus, sobre a cultura dela, sobre moral, sobre ética, e ver que ela passou por esses momentos tão difíceis e ela se tornou amarga, com certeza isso se tornou também uma dificuldade na relação, porque você lidar com uma pessoa cheia de dores, da forma que ela estava, com certeza a Ruth teve muita paciência, que é isso que Deus quer que a gente compreenda, os momentos das pessoas, que Deus tem colocado perto, próximo de nós, que vai ter momento que essa pessoa vai ter suas dificuldades. Então, mas Ruth foi tão bem ensinada sobre essa postura que ela não abandonou, que ela esteve ali para ajudar. Então, quer dizer que Ruth ensinou também Noemi, né, através do comportamento. Sim, ela aprendeu conselhos de Noemi, mas ela ensinou sobre um comportamento de fidelidade, de companheirismo. Aí você vê Noemi também, a gente fala Noemi, fala Noemi. É a mesma coisa. A pronúncia mesmo, mas esse nome... Assim, aí você vê como ela conhecia, né? Conhecer não significa... Ela prestava atenção, ela meditava, ela conhecia mesmo a lei, as leis do povo. É a lei de Moisés ali. Porque ela passou certinho como ela deveria fazer para que, e ela sabia que Boaz sabia também, né? Então você vê que, não, ele é crente, é como que hoje eu digo, não, pode ir lá que ele é crente, ele vai te receber. Tipo Paulo disse para aquele Filemão lá, tô mandando um menino aí, que era teu escravo, fugiu de ti, mas ele é servo de Deus agora. Eu ganhei ele para Jesus e recebe ele aí direitinho. Pode ir lá com ele que ele vai receber, quer dizer. Então você vê que aquela confiança que ela teve de se você fizer assim, ele vai saber muito bem o que é o sinal, o que tinha na lei. Então você vê que ela conhecia e ela tomava posse disso. A parte da motivação dela em estar transferindo tudo que ela sabia, porque ela sabia que ela tinha alguém que tinha interesse
em aplicar aquilo que aprendia, porque Ruth demonstra através dessa humildade o interesse de aprender. E ela aprendeu e cumpriu muito bem. E você vê que tudo que Deus quer é isso, que você tome posse da palavra dele, porque vale. Tome posse. É a espada do Espírito, né? Então você vê que aí ele é tudo que Deus quer que você acredite no que está dito lá na lei, no caso, hoje as palavras do Senhor Jesus, né? Acredita nas minhas palavras e não terá sede, nunca terá fome, nunca terá sede, nunca vê a morte, Jesus disse. Então isso é realidade. Então aqui chegou o casamento de Ruth e Boaz, aqui já seria o sistema de recompensa por todo esse comportamento, por todas essas virtudes desenvolvidas ao longo desse tempo. Aí agora ela vai entrar no repouso, ela vai entrar na bênção e vai se tornar bisavó de Davi. Mesmo sem saber, fez o papel. Cumpriu direitinho. Então que a gente não se preocupe com o que está lá no nosso futuro. Nos preocupemos em cumprir o nosso papel aqui. No futuro, já Deus está lá e Ele se responsabiliza. Se nós cumprirmos direitinho, seremos honrados. Mas não deve se preocupar no que Deus vai fazer através da gente, do que nós já fizemos, né? Também, e o que vai fazer, não. Eu planto, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Então não adianta você, o Paulo disse que não é por muito correr. Não adianta correr, é fazer direito. Exatamente. Não adianta você querer fazer mal feito e cair tudo embaixo. Não, faz direitinho, devagar. Então, a gente aprende muito com isso aqui, com esse livro aqui. Por isso aí de você, antes mesmo de acontecer aquilo que vamos dizer o caso de Abraão, acreditou sem saber para onde ia. É a fé, né? Então, eu vou fazer a vontade de Deus hoje, seja o que Ele quiser. Então, faça a vontade de Deus hoje, né? Sabendo que é resultado. No contexto desse livro, dessa história, quando se desenrola essa história de Ruth, Israel estava fracassando mesmo. Na verdade, já tinha fracassado. Sempre, vinha oscilando há muito tempo, aí 300 anos aí, oscilando aí, desde Josué, que ele se segurou um pouco ali com Josué. Mas depois que entrou nos Juízes, era 40 anos de bênção, 40 anos de perca, rolo, mano. E aí Deus começa a mostrar o plano de salvação, entrando agora aí para uma classe que para os judeus era uma classe discriminada, até porque eram inimigos mesmo. Então Deus não discrimina. Basta que você tenha o coração voltado. Não é porque já foi qualificado, né, igual a nação, que Deus vai ignorar a sua rebeldia e desobediência. Deus considera aqueles que, de fato, crê no seu nome e obedece. Sempre Deus nos ensina assim. Acontece com a gente no dia a dia aqui, pregando a palavra, tem pessoas que você diz, esse aí acredita em Deus nunca não. Aí o cabo aceita Jesus, ele fica doidinho. Rapaz, aí aquele que era todo chegadinho ali, nunca quer. Fica só pelos aceiros, é simpatizante só. Então aqui é que Deus ele prova isso aí, mostrando de que não é do jeito que nós pensamos. Quem sabe é Ele. Então, é verdade. O exemplo foi muito grande aqui, dessa menina aqui, por causa outras podiam ter assumido isso aqui, ter nascido o avô de Davi e ser de outra judia lá qualquer. Mas veio antes de lá para mostrar, primeiro que Deus não faz acepção de pessoa. E outro também que, para ensinar aqueles que se dizem ser crente, ser mais crente, né? Deixar Deus usar. Né? É verdade. Então Jesus, ele bateu muito nisso aí. Mas para o centurião, nunca vi tanta fé. Nem em Israel, ou seja, nem no meio dos crentes, ele está dizendo assim, né? Sim. Nem em Israel vi tanta fé. Mas é assim mesmo. Muitos virão do Ocidente, do Oriente, se sentarão no reino do céu
com Abraão, Isaque e Jacó, e são do reino, serão lançados nas trevas. Ou seja, os judeus, vocês vão ser lançados nas trevas e os gentios vão entrar no reino. É isso aí. Foi isso aí que ele disse, porque o centurião, o que foi que o centurião disse? Exatamente o que eu comecei dizendo aqui. Eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu telhado. Ou seja, eu não sou crente, nunca servi a Deus, nunca cultuei o Senhor. Ele era um romano, né? Aí não tem como de tu me ajudar assim, tu ir lá. Basta tu diga uma palavra daqui mesmo, para tu nem ver a bagaceira lá em casa, aquele negócio velho, tudo. Quem sabe tem um bocado de ídolo por lá. É claro que eu estou acrescentando aqui, mas é como que seja assim. Lá não é casa de crente, não. Não tem como tu ir lá, porque tu é Deus, né? Aí o reconhecimento dele dizer, basta tu diga uma palavra, porque eu sei o que é autoridade. Porque eu tenho soldados ao meu dispor. Eu digo para um, faz isso, ele faz, vem, ele vem. Aí Jesus ficou admirado demais, rapaz. Né? Se maravilhou, porque ele disse, nessa questão soldado, eu mando. Agora, no lado espiritual, não tem nada, que é tu que manda. É isso aí que ele disse. O Senhor é Deus, eu sou nada. Então, só faz mandar daqui que ele sai lá, o espírito mal. É isso aí que ele falou. Aí Jesus ficou maravilhado. E, rapaz, não tem um judeu aqui que tem essa fé, rapaz? Era para ter. Então, você vai ver como ele dá tapa assim mesmo, ele bate na gente nessas questões aí. A gente tem que aprender isso. Vocês sempre, Jesus me ajuda. É isso aí. Vamos Leitura continuar. bíblica em classe, Ruth, é o livro de Ruth, capítulo 3, versículos 8 ao 10, e o capítulo 4, versículo 11. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns jovens fostes, quer pobre, quer ricos. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Aí um versículo desse 10 aqui, fala exatamente o que eu falei aí, né? Que ela fez ainda, igual vinha fazendo, dando um testemunho que tinha virtude mesmo, ela acabou completando com isso aqui. Disse, fez melhor ainda do que a beneficência que tem feito até agora, fez melhor ainda agora. Não indo após o jovem, procurando gente, seja rico, seja pobre, seja rico, mas um jovem para tu casar com ele. É tipo isso aí que ele está dizendo. Tem tanto jovem aí, é isso que ele está falando. Que se ela usasse de vaidade, ia atrás de um jovem. Mas é isso que ele está falando aqui, dizendo que ela está se sujeitando ali, né? De maneira que não estava olhando para a vaidade, mas olhando para um propósito de remissão de verdade, né? É ilegal, né? A lei, na verdade, permitia isso aqui. Então, ela já estava... Disse ele, bendita seja tu do Senhor. Está dizendo, do Senhor, de Deus. Bendita seja tu do Senhor. Minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência, essa agora, né? É a que estava fazendo ali, se sujeitando, ou seja, querendo casar com ele, se prontificando, do que a primeira. Então, se tu foi beneficente com Noemi, está sendo muito mais comigo. É isso que ele está dizendo. Então, é muito importante isso aqui. E você não olhar
por esse lado carnal, né? Aí, pois após nenhum dos jovens forte, que pobres, que ricos. Não olhou para negócio de jovem, não olhou para a pobreza e nem para a riqueza de uma pessoa, mas olhou para aquilo que resgata verdadeiramente. Então tem que olhar para Cristo, não olhar para nada, mas para Cristo. É isso aí que ele deram esse exemplo, né? Até porque a história de Boaz e Ruth também é a história de salvação de Deus para a humanidade. Exatamente, por isso que a gente está trazendo sempre. Exatamente. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. O segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth e relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Exatamente. Vamos aí a introdução. O livro de Ruth começa com fome e morte, mas termina com 2 grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos, além de um redentor humano. A história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino humano. Remissão, palavra-chave. Pois é, aí é exatamente o que nós estamos falando aqui, dessa sujeição. Sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, entregar a Ele todas as nossas ansiedades, né? Que ao seu tempo Ele vos exalta. Então, o propósito de Deus só pode se cumprir se você se sujeitar, né? E aí Ele reverte. E às vezes isso vem disfarçado em coisa tão simples, que nós nem percebemos que existe um plano maior. O plano perfeito de Deus, ele vem ali entrelaçado de simplicidade. Por isso que nós temos que ter esse coração mesmo voltado, inclinado a uma obediência. E nessa trajetória, não vá se enganar que você sempre vai ter ali a vaidade da carne, o desespero da carne. Porque a carne, ela quer sempre o que não sabe o que é. Sabe, é assim. O homem ele não sabe o que ele quer, não. Se ele quer uma coisa, quando ele tem, ele está com a mesma ansiedade, do mesmo jeito. Ele não acaba isso aí. Então, o que controla isso? Só o poder de Deus mesmo, como nós já falamos. Quando a gente busca em Deus, você se conforta, você se enche, você acaba as ansiedades, você se preenche. Mas só com Deus. Porque você se acomoda, né? Por quê? Porque isola a carne. Aí você se isola do mundo natural. Você já fica pro lado espiritual, que não existe essa ansiedade no sentido de Deus. Deus, às vezes, a pessoa pensa que Deus é como o homem, anda coça na cabeça. Não existe isso. Não tem nada disso, de preocupação nenhuma. Então é assim. Aí quando a gente tem ele, a gente se acomoda, né? Tem a paz, né? Sim. Vamos. Primeiro tópico, o compromisso de Boaz com Ruth. Primeiro subtópico, no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Ruth capítulo 2, versículo 23. Seu lema era: tudo quanto me disseres farei. Ruth capítulo 3, versículo 5. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma ou independente. Ruth capítulo 3, versículo 10. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e da sociedade. Gênesis capítulo 2, versículo 18, Eclesiastes capítulo
capítulo 4, versículo 9 ao 12, Hebreus, capítulo 13 e versículo 4. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. É uma coisa divina que preenche uma vida, vamos dizer assim. Eu estava falando de preencher, de sentir confortável, porque é um mandamento do Senhor, né? Na verdade, sem casamento, vamos dizer, de duas pessoas, né? Um homem com uma mulher, como é que existe, gente? Né? Então, tem que ter esse relacionamento. Então, por isso é abençoado por Deus. O homem traz esse desejo, né? Nele já existe isso nele mesmo. Então, é uma conquista, é uma realização na vida de uma pessoa, esse casamento. Então, por isso ela perdeu o primeiro, no sentido, e queria, o desejo era tanto da sogra, ver ela casada, porque precisava ali ter filhos, tal. Ela sabia que ela tinha esse desejo, e ela aí resgatava também a história da família, né? Então, tudo isso aí. Porque naquela cultura era muito valioso, principalmente quando se nascia um menino, porque ele já trazia, já carregava consigo um peso de responsabilidade de proteger a família. Então ela já havia perdido, Noemi havia perdido a proteção da sua família, através da perda do marido. Os filhos que iriam agora assumir também foram perdidos, a morte levou. E é o que foi estudado em lição passada, que ela verdadeiramente se sentia desamparada. Aí agora, além de resgatar a honra dessa viúva, é por isso que ela vai dizer, o conselho que ela dá a Ruth, ao encontrar-se com Boaz, veste as melhores roupas, porque certamente ela ainda estava com a sua roupa de luto, né? Ela ainda estava vivendo aquela amargura da perda. E quando Noemi aconselha, ela se perfuma, ela troca aquela roupa de luto, já entra uma nova expectativa, né? Que é exatamente esse casamento para gerar felicidade para a família e a segurança, porque não tinha homem naquela casa. Pois é, parece ali a viúva de Naim, com Jesus, da época de Jesus. Morreu o marido, depois morreu o filho. Ela estava desesperada, ia ficar, né? Aí ele ressuscitou o filho, né? No caminho já do cemitério. Então aí parece muito, né, Cassandra? Aí nesse caso nasce Obed, um menino, então ressurge agora toda uma alegria, toda uma felicidade para aquela família. Então até a avó, ela pega aquela criança, com certeza relembrando que está resgatando até também o nome, né, do seu filho que havia morrido. Então para ela aquilo ali, aquela herança ali seria uma dádiva, uma maravilha do Senhor. E quando vem de Deus, assim, que é um propósito de Deus, tem um conforto. Sim. Traz um conforto que a gente não dá de imaginar, calcular ali. Porque é uma realização mesmo, assim, de maneira que as pessoas se sentem alegres. E com certeza até você vai esquecer daquele histórico de dor. Isso porque mesmo. Chegou a recompensa, chegou aquela restituição. Né? Sendo dentro desse propósito. Sim. Porque Deus é que dá a paz, eu acabei de falar agora há pouco. Exatamente. Então ele traz essa alegria de volta de maneira que chega a esquecer a outra. E é muito bom a gente pensar que Deus cuida dos nossos... cuida da família. Da nossa vida, dos nossos, né? E que, embora nós estejamos vivendo momentos de dor, não significa que isso vai durar tanto. Vamos ao segundo subtópico, a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-se discretamente.
Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença. Ruth, capítulo 3, versículos 4 ao 7. O que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Ruth, capítulo 3, versículo 9. Em Ezequiel, capítulo 16 e versículo 8, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Exatamente. Que Ruth pede para ele estender o manto. Ali era como se fosse, como na nossa época, um anel de noivado. Então ele saberia se aceitaria ou não a proposta dela exatamente com esse retorno que ele deu de bom grado. Então ali tudo se fez novo. Aí ele diz naquele versículo, né? Não te preocupa, né? Tudo que eu te disser eu vou fazer. Agora é assim, eu não sou, na verdade, tem um na minha frente. Exatamente. Vou dar oportunidade para ele, para não ser injusto. Ele usa tudo de forma correta. Porque se você der um passo errado, não dá certo. A gente tem que entender isso aí, as pessoas têm que compreender isso aí. Fazendo tudo certinho, Deus dá o livramento, tudo. Aí vai dar certo. Mas se fizer uma coisa errada, você vai pagar um preço. Não tem como. Errou o caminho, você entrar no mato para varar lá na frente, eu vou te falar. Sai tudo rasgado. Né? Então vamos aqui. Terceiro subtópico, respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Ruth capítulo 3, versículo 3. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Gênesis capítulo 24, versículo 16, Isaías capítulo 39, versículo 2 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Ruth capítulo 3, versículo 9. Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo, para não ser percebida. Ruth capítulo 3, versículo 9 até o 14. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Salmos 27, versículo 14, Provérbios, capítulo 20, versículo 21. Pois é, exatamente o que a gente falou aí, né? Que aí tem que ter, não pode errar, tem que ter paciência, né? Não é você não deixar a carne mesmo reinar mesmo, de verdade. E pelos desejos carnais, ou se fosse por isso aí, ela tinha procurado o jovem, como ele mesmo disse. Ele já viu logo que o interesse não era esse, não era carnal, não era de vaidade, não. Era exatamente um resgate sincero, né? Para proteção mesmo da família e honrar mesmo a família. Então ele já viu esse lado assim. Do mesmo jeito que ela foi com ele, foi com ela também, ali deu certo mesmo. O caráter dos dois bateu certinho. Então Deus, ele aproveita isso aí, todas as coisas contribuem para o bem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que são chamados pelo seu decreto. Dá ouvido à palavra, né? Se sujeita ao Senhor. Ela se sujeitou aos ensinos meticulosos da sua sogra. E ele se manteve nos ensinos. E é isso que a pessoa pode conhecer, sempre eu digo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aí eu acrescento, eu mesmo, se quiser.
Porque tem gente que sabe, mas não faz. Né? Então, quantas mulheres não tinha ali que era insensata, que não fazia a vontade de Deus? E ela, uma moabita, veio e fazia. Né? Então, ela foi privilegiada por ter também essa educadora, né? Não só de forma moral, mas espiritualmente ela foi muito bem treinada. Então, ela estava apta a desenvolver aquilo que ela estava aprendendo e ela se sujeitou a tudo. Era o que ela falou. Tudo que me disseres, farei. E então, Noemi, ela viu que Noemi era crente, né? Aí ela disse, se eu fizer, ela acreditou também. Deus vai dar vitória. Então todas as duas acreditaram. E ele também acreditou. Né? Com certeza, ele ficou perturbado. Tanto que quando chegou em casa, a Noemi disse, esse homem não vai dormir enquanto ele não resolver esse problema aí. Porque ela sabia que ele ficou, Deus estava no negócio. E ele ficou agoniado. Enquanto não resolveu mesmo... Apaixonado. Ficou logo apaixonado pela Moabita zona. Eita. Com certeza, ela era estrangeirona. Bonitona mesmo. É isso aí, vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico. E sabe o anseio do meu
Graças a Deus já estamos aí de volta, nós vamos ao segundo tópico. Segundo tópico, casamento entre Boaz e Ruth. Primeiro subtópico, concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ruth, capítulo 3, versículo 18. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra à mulher como vaso mais fraco. Gênesis capítulo 2, versículo 24, Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 28 e 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Nesse caso não, qualquer caso, você precisa agir rápido. Né? Se você vê que está certo, não tem dúvida alguma, não tem negócio de esticar a coisa, esperar. Porque você vai esperar aí um laço do inimigo. Uma intervenção, uma interferência, é isso aí. Do inimigo, de armar alguma coisa para desfazer o que está certo. Então você tem que agir certo, tomar uma posição e não... É o caso dele aí. E o que está o comentário aqui, exatamente isso. O homem tem que tomar a iniciativa e fazer o que tem que ser feito. Negócio de ficar pensando, daqui a pouco já entra dúvida nos pensamentos. Daqui a pouco, se ele espera que esse outro remidor podia saber quem era Ruth, ele ia pesquisar e, rapaz, então é bênção. Aí já entrava aí uma coisa que Deus não estava querendo, né? Então um laço vinha para cima dela, de maneira que ia estragar tudo, né? Então, veja que tem que ter uma ação antes de ter as descobertas, as pesquisas do inimigo, que é assim que ele trabalha. Quando ele vê que a coisa está indo certo, ele vai procurar atrapalhar. A gente tem que ter esse... Isso serve até para esses relacionamentos cristãos, né? Que às vezes tem moças que aguardam 5, 10, 15 anos no relacionamento de namoro, atribuindo isso a uma decisão por parte do rapaz ou do homem, que pode ser até já divorciado ou viúvo, sei lá. E acaba essa pessoa, principalmente eu falo pelas mulheres, acaba que ela fica, às vezes, impedida de exercer algum compromisso na igreja, algum trabalho na igreja. Então, que cada um repense, né, sobre os seus atributos, sobre os seus valores e não estacione por muito tempo em um lugar de perigo. Porque esses relacionamentos, eles acabam, talvez, destravando portas de tentações onde você vai ter que lidar com o pecado a partir dali e vai ficando cada vez mais difícil de você ter uma vida de comunhão e santidade com Deus, né? Tem que ser feita aquela oração que Jesus fez, né? Para não afastar o cálice, mas um pouco diferente, mas dizendo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Fazer uma oração sincera. Sim. Orar, dizendo para Deus isso aí, ele vai esclarecer a coisa. Se não for de Deus, cai fora mesmo, não adianta. Se for de Deus, apressa. Sim. Tem que realizar logo, não deixa o inimigo entrar no meio com dúvida, que aí fica difícil, né? O segundo, exatamente. Segundo subtópico, resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Ruth, capítulo 4, versículo 1. Não seria este mais um ato de providência divina? Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Ruth, capítulo 4, versículo 5. A aplicação das duas leis nesse caso
A do resgatador e a do casamento por levirato certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficasse na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terra que não seriam de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Ruth, capítulo 4, versículo 6 e versículo 10. Caiu fora quando ele viu que não ia ficar na família dele, ele já ia pertencer a outra, né? Problema bem resolvido. Foi rápido, né? Agora o cara estava afim de ficar com as terras, né? Aí quando falou de Ruth, mas aí que eu disse agora há pouco, se ele vai saber quem é Ruth, tudinho, quem sabe ia ter um laço aí, o inimigo, né? Entrar no meio disso aí. Então tem que agir rápido antes do caboclo pesquisar, né? Antes do inimigo entrar no meio da história, né? E Boaz já sabia, eu acredito que até a maior parte do interesse dele já seria em Ruth. Mas em Ruth, porque ele falou que toda a cidade sabia que ela era uma mulher virtuosa. Talvez ele já viesse a buscar as qualidades que ele encontrou em Ruth há muito tempo. Então, é isso, quando a colheita tinha acabado já, isso não foi de imediato que ela foi lá deitar lá, não. Foi logo, foi depois. Exatamente. Uns dias, nem que seja algum tempo de dias ou meses. Foi. Que ela foi lá, que já tinha acabado a colheita, não foi imediatamente, né? Então ele foi vendo nesse período, ele foi pesquisando, né? Terceiro subtópico, registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. Ruth, capítulo 4, versículos 7 e 8. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth, capítulo 4, versículos de 9 ao 11. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Com certeza. Já pensou que os anciãos falaram, né? Que faça com ela como fez com a Raquel e a Leia, né? Já pensou? Que são os patriarcas, né? Que vieram dela, né? E aí foi exatamente o que a palavra dele se cumpriu mesmo, né? Que trouxe um patriarca, resumindo para que é um rei eterno. Que, na verdade, é eterno não, mas dele veio. É o eterno mesmo, porque chegou em Jesus, né? É o trono de Davi, passou por Davi e chegou até Jesus, que é eterno, né? Foi cumprido mesmo, né? Cabalmente, né? Foi dado testemunho das virtudes dela, toda aquela cidade. E isso aqui é uma responsabilidade que, como igreja, como cristão, nós temos. Das pessoas olharem para nós e ver que, de fato, esse evangelho que nós pregamos condiz com todas as realidades de vida do nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, que esse evangelho seja algo que se torne atraente para as pessoas que não conheceram e que ainda não aceitaram a Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Onde tem muitos que mancham o evangelho, né? De alguma forma, mancha o evangelho não, mas ele, né, escarnece de alguma forma, deixa vã ou desnecessário, ou outro evangelho que não é o evangelho, mostrando isso, escarnecendo, aí a gente tem que ter esse resgate aí de confiança, né, das pessoas olhar para a gente e ver que a gente é crente de verdade, né? Isso é importante, né?
É verdade. Vamos aqui. Tópico 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Primeiro subtópico, nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Ruth capítulo 4, versículo 13. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Ruth, capítulo 4, versículo 14. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino. Ruth, capítulo 1, versículo 13, versículo 20, versículo 21. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida. Ruth, capítulo 4, versículo 15. E teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Provérbios capítulo 17, versículo 6. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida. Recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Salmo 128, versículo 6. Ela recebe aquela dádiva, Obed, aquele filho daquele casal, como se fosse filho do seu filho que havia morrido, suscitando ali o nome dele. Então, para ela, com certeza, maior glória ainda, né? Certeza. Ela se sentiu verdadeiramente participante desse nascimento desse menino, né? Vamos aí. Segundo subtópico, Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 12. Orfa voltou para os moabitas. Ruth, capítulo 1, versículo 14. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. João capítulo 3, versículo 16, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Até mesmo para apontar para isso. Deus, ele tem as maneiras dele trabalhar para apontar sempre para Cristo, né? Principalmente o Velho Testamento, né? Que era sombra daquilo que viria ainda, né? Apontando sempre para Cristo, sempre mostrando isso, que vinha um Redentor. E principalmente dando exemplo, como eu falei no início, dando exemplo para aqueles que deveriam dar exemplo. Deus fez toda essa trajetória com esse povo. É como ele fez no deserto, sempre tem o homem de Deus, o povo de Deus, sempre tem uma trajetória difícil. Para provar que existe um Deus, que nós não estamos olhando para a terra, estamos olhando para Deus. Essa questão de vir pelo deserto, aquela história toda, né? Do mesmo jeito foi essa trajetória de Noemi. Vai lá pelos Moabitas, fez tudo isso lá. Voltou outra vez, uma trajetória difícil, né? Com perdas materiais, né? Mas resgatando o lado espiritual, principalmente trazendo esse exemplo para o povo de Deus. Esse encorajamento, porque isso aí fortalece o povo. Na época mesmo, as mulheres viram logo que Deus opera ainda, né? Quer dizer, às vezes você está meio desanimado ali, acontece uma coisa dessa, um testemunho, né? Aí para animar toda a congregação, toda a igreja local, ou mesmo até universal, né? Então Deus, ele tem a maneira de avivar seu povo. Avivar é exatamente trazer vida outra vez, crença, confiança em Deus. E isso aí foi uma maneira que Deus achou de trazer aquele povo, tipo um resgate ali, porque eles estavam muito se distanciando de Deus, né? Então vamos aí. A conclusão? A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi,
não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tamar e Raabe. Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, Tito capítulo 2, versículo 11. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 12. Pois é, aí Tamar aqui lá, a nora de Judá, né? Aí vem ali, é um resgate, porque os primogênitos dele ali morreram tudo, mas ele teve um filho com ela, uma coisa meio esquisita, mas é um resgate, uma prudência dela, uma maneira dela resgatar mesmo ali, pensa no negócio. Que foi uma persistência da parte dela. Os filhos, é tanto Deus matou os dois. A Bíblia que diz, Deus matou os dois. Porque era imprudente, era ceboso, era de maneira que não respeitava a lei. Que era para ter filho, não queria ter filho. E ela queria, tanto que ela foi buscar nele mesmo, no próprio sogro, sem ele saber, claro. E aí é por isso que diz aqui, também aí vem Raabe, né? Uma pessoa que vivia num povo pagão, que não tinha conhecimento de Deus, só via falar, mas o conhecimento que eu digo de Deus não operar na sua vida, não conhecia lei nem nada, acreditou e fez parte do povo de Deus a partir dali daquela guerra. Então, aí você vê aí como é que é o resgate, né? Mas assim, para nós acreditar, né? Sempre crer, né? Falar alguma coisa? Ruth era pura e deu testemunho das qualidades do mais alto caráter. Em contraste com outras mulheres mencionadas, o que pode ter sido razão de ela ter sido mencionada pelo nome lá na genealogia. E aqui, se humilhou aos pés do parente remidor, que isso é uma referência a nós, todos os seres humanos, a nos humilhar diante do nosso remidor Jesus Cristo, né? Que lição! Pedindo sua aceitação e ajuda, que é isso que todas as mulheres, todos os seres humanos devem fazer, se ajoelhar, né? Que quando a gente se ajoelha, a gente se rebaixa um pouco mais e pedir ao nosso remidor Jesus Cristo que nos auxilie, que nos ajude a termos uma jornada conduzida por esse conselheiro Espírito Santo. Pois é, quando fala aí de foi mencionada na genealogia, a gente está falando já do Novo Testamento. Exatamente. Mateus fez menção dela, nessa genealogia. Então significa essa honra, esse conhecimento que ela levou para todas as pessoas conhecer, ou seja, esse testemunho que vem de séculos hoje, e séculos, né? Ela está sendo mencionada vai ser sempre, até sempre. o Espírito Santo, até Jesus arrebatar a igreja, porque está no Novo Testamento, a genealogia, e está mencionado o seu nome, por causa desse caráter dela, né? Então, isso aí, que Deus abençoe. Nós estamos aqui finalizando mais um programa. E que Deus abençoe você de abrir a sua mente, fazer você compreender tudo que foi falado aqui, tanto pelo comentarista como por nosso comentário também. Que Deus abençoe grandemente. Que você venha nos ajudar a compartilhar isso aí, você compartilhando nas redes sociais, você está ajudando a divulgar o Evangelho, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Nada de querer ganhar coisa nenhuma, exatamente divulgar o Evangelho para que as pessoas venham acreditar no Senhor Jesus e assim salvar a sua vida. Deus abençoe sua vida, sua família, em todos os sentidos. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV e no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém. Amém.